E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Deep Dive, o podcast que mergulha de cabeça nos assuntos mais cabeludos. E hoje a gente vai se aventurar na mente de um cara que deu o que falar, Friedrich Nietzsche. É isso aí. Preparem-se para uma viagem instigante pelo mundo das ideias, porque a gente vai desvendar a filosofia desse alemão que, mesmo vivendo lá no século XIX, continua super atual. Pois é, a gente reuniu um monte de material para essa imersão, biografias, textos sobre as ideias dele, até umas histórias da vida pessoal, tudo para te dar uma visão completa do Nietzsche. A ideia é te ajudar a entender a essência do pensamento dele, sem ficar preso naquela linguagem densa e complicada que a gente encontra em livros de filosofia. Exato, nossa missão aqui é te guiar por um mapa da mente do Nietzsche. Quem ele foi, o que ele pensava e por que as ideias dele ainda causam tanto rebuliço. E olha que o cara era polêmico. E olha que o cara era polêmico, viu? A gente ia falar da família dele, da relação conturbada com o compositor Wagner e de ideias que botaram fogo no parquinho, tipo a vontade de poder, a morte de Deus e o conceito do Übermensch. Ubermensch, ou Superwoman, como alguns traduzem. Mas já vamos chegar lá. Para começar, vamos voltar lá para o comecinho da história. O Friedrich nasceu em 1844 numa família bem religiosa, né? Tipo quase uma dinastia de pastores. Mas o Nietzsche teve uma infância meio difícil. Perdeu o pai e um irmãozinho ainda criança. Caramba! E como isso impactou a vida dele? Imagina só, crescendo num ambiente religioso, com figura paterna ausente e tendo que lidar com essa perda tão cedo. Com certeza isso marcou a forma como ele via o mundo, né? Faz sentido. E a mãe? Parece que a mãe era uma figura bem forte, mas talvez um pouco controladora. Sei lá, né? Difícil julgar a partir daqui. Com certeza. Mas é interessante pensar como esse contexto familiar pode ter influenciado o Nietzsche a questionar as coisas, a buscar as próprias respostas. Verdade. E a educação formal dele? Ele foi para uma escola bem tradicional, a Pforta, onde se destacou nos estudos, principalmente em línguas clássicas, e ele já demonstrava um interesse enorme por música, principalmente pelas óperas do Wagner. Ah, o Wagner. Essa história a gente vai destrinchar mais pra frente, prometo. Mas e depois da escola, o que ele fez? Foi para a universidade, primeiro em Bonn, depois em Leipzig. Começou estudando teologia, mas acabou migrando para filologia. Filologia. É o estudo da linguagem, da origem e evolução das palavras. Ah, entendi. Então ele meio que trocou Deus pelas palavras. É uma boa forma de ver. E nessa época, ele já dava sinais de que estava questionando a fé cristã. Um livro que influenciou muito ele foi A Vida de Jesus, do David Strauss, que colocava em xeque a figura histórica de Jesus. Nossa, imagina o impacto disso num cara criado num ambiente religioso. Foi um baque. É. E, para completar, ele ainda serviu no exército por um tempo, mas teve que sair por causa de uma lesão. Que fácil. Mas e o Wagner? Chegou a hora de a gente falar dessa relação. Pelo que eu sei, o Nietzsche era fã do cara no começo, né? Total. O Nietzsche viu o Wagner como um gênio revolucionário da música. Ele até passou um tempo na casa do Wagner em Tübingen e considerava aquilo um refúgio, um lugar mágico. Que legal! E qual era a conexão entre a música do Wagner e a filosofia do Nietzsche? O Wagner era muito influenciado pelo filósofo Schopenhauer, que também inspirou o Nietzsche. E Schopenhauer tinha essa visão meio pessimista do mundo, né? Ele acreditava que a vida era basicamente sofrimento e que a arte era uma forma de escapar dessa dor. Interessante. E o Nietzsche comprou essa ideia. No começo, sim. Em 1862, ele publicou O Nascimento da Tragédia, um livro que explorava essa relação entre arte e sofrimento. E ele introduziu os conceitos de Dionisíaco e Apolíneo. Puxa vida, que nomes complicados. Me explica de novo. Imagina o seguinte. O dionisíaco é essa força da natureza, a energia pura, a paixão desenfreada. É tipo um vulcão em erupção. Já o apolíneo é a razão, a ordem, a beleza clássica. É tipo um templo grego, tudo certinho, harmônico. Entendi. E o que isso tem a ver com a música do Wagner? O Nietzsche via na música do Wagner a expressão perfeita dessa união entre o dionisíaco e o apolíneo. A força da música, a emoção intensa, junto com a estrutura complexa das óperas. Faz sentido. Mas essa paixão pelo Wagner não durou para sempre, né? A relação azedou. Em 1876, depois de assistir O Anel dos Nibelungos, o Nietzsche começou a se desiludir com Wagner. O que aconteceu? O Nietzsche achava que o Wagner estava se tornando popular demais, comercial. Ele não gostou de ver as óperas sendo celebradas pela burguesia, pela elite da época. Então ele meio que acusou o Wagner de se vender. Mais ou menos isso. Ele sentiu que o Wagner estava abandonando os ideais artísticos em busca de fama e sucesso. E a relação deles foi ladeira abaixo. E como essa ruptura impactou o Nietzsche? Foi um momento crucial na vida dele. A partir daí, ele se distanciou do pessimismo do Schopenhauer e começou a desenvolver uma filosofia mais voltada para a afirmação da vida, mesmo com todos os seus desafios e contradições. Uma mudança e tanto. Mas antes da gente mergulhar nessa nova fase, queria voltar um pouco e falar sobre as ideias que o Nietzsche já estava desenvolvendo, mesmo antes da treta com o Wagner. Claro.
Uma das ideias mais importantes é a crítica dele, a noção de verdade absoluta. Ele questionava essa ideia de que existe uma única verdade, válida para todo mundo, em todos os tempos. E o que ele propunha no lugar? Ele defendia que a verdade é sempre uma questão de perspectiva, de interpretação. O que a gente considera verdade é apenas uma forma de dar sentido ao mundo a partir do nosso ponto de vista. Faz sentido. Tipo, o que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você. Exatamente. E ele também dizia que o conhecimento é uma ferramenta de poder. A gente busca conhecimento não só para entender o mundo, mas também para controlá-lo, para moldá-lo de acordo com os nossos interesses. Interessante. E ele já criticava essa tendência de humanizar tudo, de achar que o universo gira em torno da gente. Ele questionava essa mania de projetar nossos valores e crenças na natureza como se tudo tivesse que ter um propósito humano. Entendi. E como a vida dele se desenrolou depois da briga com Wagner? Bom, ele continua escrevendo e desenvolvendo suas ideias, mas se isolou bastante. A saúde dele também piorou, ele sofria de enxaquecas fortíssimas e outros problemas. Que pena. E nesse período ele produziu alguma obra importante? Sim. Em 1880, ele publicou O Andarilho e Sua Sombra, um livro que já dava pistas da mudança de rumo no pensamento dele. E logo depois ele teve um momento de epifania, uma espécie de revelação que deu origem a Assim Falava Zaratustra. Assim Falava Zaratustra. Que título impactante! E o que esse livro aborda? É uma obra complexa, cheia de simbolismos e metáforas. O Zaratustra é um profeta que desce da montanha e anuncia a morte de Deus e a necessidade da humanidade criar novos valores. Nossa, e como essa ideia da morte de Deus foi recebida na época? Imagina só a polêmica. Naquela época, a religião ainda tinha um papel central na sociedade. Dizer que Deus tinha morrido era quase um escândalo. É, devia ser chocante. E como o Nietzsche desenvolveu essa ideia? Ele argumentava que a crença em Deus tinha se enfraquecido ao longo da história e que os valores cristãos, como a compaixão e a humildade, na verdade, reprimiam a força vital do ser humano. Caramba, uma crítica bem radical ao cristianismo. E o que ele propunha no lugar? Ele falava da necessidade de uma transvaloração de todos os valores, ou seja, reavaliar tudo aquilo que a gente considera bom e ruim, certo e errado. Entendi. Mas e como a gente faz isso na prática? É aí que entra a figura do Übermensch, o super-homem. O Übermensch é aquele que se liberta da moral tradicional, que cria os próprios valores e que vive a vida com intensidade, sem medo. Nossa, parece um personagem de filme. Ele é meio que um ideal, uma figura simbólica que representa a superação do ser humano comum. E o Nietzsche também desenvolveu a ideia do eterno retorno. Eterno retorno. O que é isso? É a ideia de que tudo que já aconteceu vai se repetir infinitamente, da mesma forma para sempre. Nossa, que conceito perturbador. E qual o sentido disso? É um desafio. O Nietzsche nos convida a pensar. Se tudo vai se repetir eternamente, você viveria sua vida da mesma forma. Você teria a coragem de afirmar cada escolha, cada ação, sabendo que elas vão se repetir para sempre. Realmente faz a gente repensar as coisas. Mas voltando à vida do Nietzsche, como ele terminou seus dias? Infelizmente, de forma trágica. A saúde mental dele se deteriorou bastante nos últimos anos. Ele teve um colapso e acabou internado. Que triste. E depois da morte dele, a irmã dele, Elizabeth, acabou distorcendo muitas das ideias dele para tentar encaixá-las na ideologia nazista. Que absurdo. Mas o Nietzsche jamais apoiaria o nazismo, né? Claro que não. Ele era crítico de qualquer forma de nacionalismo e autoritarismo. E ele também criticava o antissemitismo, que era uma das bases do nazismo. Ufa! Ainda bem que isso ficou claro. Mas e como a gente pode entender o Nietzsche hoje em dia com todas essas controvérsias e interpretações diferentes? É importante a gente ler os textos dele com cuidado sem tentar encaixá-los em categorias pré-definidas. E lembrar que ele era um crítico da moral tradicional, um defensor da individualidade e da liberdade, e um pensador que nos desafia a questionar tudo aquilo que consideramos absoluto e imutável. Realmente o Nietzsche nos provoca a pensar fora da caixa, a questionar as nossas crenças mais arraigadas. E talvez essa seja a grande lição que a gente pode tirar do Nietzsche. A coragem de pensar por conta própria, de criar nossos próprios valores e de viver a vida com intensidade, sem medo do desconhecido. É isso aí. E para quem se interessou pelo assunto, vale a pena conferir as obras do Nietzsche. Começar por Assim Falava Zaratustra pode ser uma boa pedida. E para terminar, fica a pergunta. Se Deus realmente morreu, como Nietzsche anunciou, que novos valores podemos criar para dar sentido à nossa existência? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder por si mesmo. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse mergulho na mente do Nietzsche. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.